8 copos de água por dia. Te repetiram isso a vida toda. Seu médico, sua esposa, os artigos de saúde. Mantenha-se hidratado. A água é vida. A água é saúde. E você está certo. A água é essencial. Não vou contradizer isso. Mas hoje preciso te contar algo que ninguém te disse em nenhum consultório. Algo que descobri depois de anos observando porque tantos homens acima dos 50 fazem tudo certo. Dormem razoavelmente, caminham, bebem água e mesmo assim se sentem cada vez mais lentos, mais pesados, menos eles mesmos. Seu Ernesto tinha 58 anos, ativo, disciplinado, sem vícios. Bebia 2 litros de água por dia sem falta. E mesmo assim chegou ao meu consultório com uma queixa que ouço constantemente. Doutor, acordo cansado, subo 2 lances de escada e fico sem fôlego. Na academia já não rendo como antes, e na cama prefiro nem falar. Fiz os exames de rotina, tudo normal, pressão normal, glicose normal, colesterol dentro do intervalo. E mesmo assim, seu Ernesto se sentia velho. Não no papel, no corpo. O problema não era o que ele bebia, era o que faltava no que ele bebia. Verá, depois dos 50, seu corpo precisa de algo mais do que hidratação. Precisa de materiais específicos para continuar produzindo uma molécula que controla absolutamente tudo o que você define como vitalidade masculina. O fluxo sanguíneo, a energia, a recuperação, a força. E sim, o que acontece na intimidade. Essa molécula tem um nome, e hoje vou te contar tudo sobre ela. Sou o Dr. Roberto Fontes, geriatra e cardiologista, e nos próximos minutos vou te revelar os ingredientes exatos que você deve adicionar à água para transformá-la, sem pílulas, sem suplementos industriais, sem nada artificial, no elixir de circulação mais poderoso que você pode beber. Fica até o final porque o 7º ingrediente vai te surpreender. E é provável que você já tenha ele na sua cozinha. Tenho mais de 35 anos acompanhando homens maiores. E há uma conversa que se repete toda semana no meu consultório. Um homem de 55, de 60, de 65 anos. Aparentemente saudável segundo os exames. Mas que sente que algo foi se apagando lentamente sem que ninguém pusesse nome. A energia que antes aparecia sozinha já não está. A recuperação após o exercício se estende. A vitalidade na cama já não é a de antes. E uma névoa mental que aparece nas tardes e não vai embora. Durante anos, a medicina convencional respondia sempre o mesmo. É a idade. É normal, tem que aceitar. Isso nunca me conformou, porque vi com meus próprios olhos que não precisa ser assim. Vi homens de 65 anos recuperarem a energia dos 45, não com medicamentos de prescrição, não com tratamentos invasivos, mas dando ao corpo os materiais que precisa para fabricar o que faz anos não produz em quantidade suficiente. O segredo está em uma molécula, e o caminho mais direto, mais seguro e mais acessível para reativá-la está no que você coloca no copo toda manhã. Hoje não vou te vender nada. Vou te dar informação que você pode aplicar amanhã mesmo, com ingredientes que custam poucos reais e que provavelmente já tem em casa. Antes de continuar, me conta nos comentários, quantos anos você tem e qual é sua maior preocupação de saúde agora mesmo? A energia, a circulação, a vitalidade? Leio cada comentário e respondo pessoalmente. O problema. O óxido nítrico. Deixa eu te explicar algo que provavelmente nenhum médico te explicou com clareza. Quando você era jovem, aos 25, aos 30, seu corpo produzia grandes quantidades de uma molécula chamada óxido nítrico. E essa molécula era responsável por algo fundamental, dizer aos seus vasos sanguíneos que relaxem,
que se abram, que permitam que o sangue flua com liberdade e potência. Fluxo sanguíneo livre para o coração, oxigênio abundante para o cérebro, nutrientes chegando com eficiência a cada músculo. E sim, circulação plena para as zonas que mais importam quando se fala de vitalidade masculina. O óxido nítrico era o motor silencioso da sua juventude, e você nem sabia porque simplesmente funcionava. O problema é o que acontece depois dos 50. A produção natural de óxido nítrico cai de forma significativa, em muitos homens até 50% comparada com os níveis dos 25 anos. Os vasos sanguíneos se estreitam, a circulação desacelera, o coração trabalha com mais esforço, os músculos se recuperam mais devagar, e a resposta vascular que torna possível a vitalidade masculina se torna lenta e imprevisível. E aqui está o que mais me surpreende quando explico isso aos pacientes. A água pura não ajuda a reconstruir esse óxido nítrico. A água hidrata, e isso é vital, mas não dá ao seu corpo nenhum dos materiais específicos que precisa para fabricar essa molécula. É como manter as luzes de uma fábrica acesas, mas sem matérias-primas. A maquinaria existe, a capacidade existe, mas a produção para, porque falta o combustível. O que vou te mostrar hoje são exatamente esses combustíveis. Antes do primeiro ingrediente, aperta o like e se inscreve ativando o sininho. Essa informação pode mudar a forma como seu corpo funciona a partir de amanhã. Ingrediente 1. Pó de beterraba. O primeiro é de cor vermelha intensa, terroso, levemente adocicado. E provavelmente você se lembra dele na cozinha da sua avó, sem imaginar que era um dos ativadores de circulação mais poderosos que existem, a beterraba. Depois que seu Ernesto começou com esse primeiro ingrediente, me ligou 2 semanas depois com algo que raramente ouço num tom tão surpreso. Doutor, não sei o que aconteceu, mas acordo diferente. Como se o motor ligasse bem pela primeira vez em anos. A beterraba está carregada de nitratos naturais, compostos que seu corpo converte em nitritos e depois diretamente em óxido nítrico. É a via mais direta que existe na natureza para fornecer ao organismo o precursor dessa molécula essencial. Mas há algo ainda mais importante que poucos explicam. Essa conversão de nitratos a óxido nítrico que a beterraba faz não depende das células endoteliais, as que revestem seus vasos sanguíneos e que com a idade ficam menos eficientes. A beterraba ativa uma via alternativa que funciona independentemente do envelhecimento vascular. Em outras palavras, é um atalho biológico que evita o processo que se deteriora com os anos e produz óxido nítrico de qualquer forma. Um estudo publicado em Hypertension demonstrou que o consumo regular de nitratos provenientes da beterraba reduziu a pressão sistólica em adultos maiores em uma medida comparável a alguns medicamentos antihipertensivos, sem efeitos colaterais. Mais oxigênio para o cérebro, mais resistência muscular, melhor circulação geral. Como usar? 1 a 2 colherinhas de pó de beterraba num copo grande de água fria, toda manhã em jejum. A cor é vermelha intensa, o sabor é terroso e levemente adocicado. A diferença em energia e circulação começa a se notar na primeira semana. Ingredientes 2. Extrato de romã. Se a beterraba acende o motor do óxido nítrico, a romã faz algo igualmente crítico. Evita que esse motor se apague rápido demais. O óxido nítrico é uma molécula extremamente instável. Uma vez produzida, se degrada rapidamente. O estresse oxidativo, a inflamação crônica que aumenta com a idade, os radicais livres, todos atuam como inimigos que destroem o óxido nítrico antes que ele possa cumprir sua função. A romã contém polifenóis extraordinários, especialmente punicalinas e ácido elágico, que atuam como guarda-costas do óxido nítrico.
neutralizam os radicais livres que o destroem, reduzem a inflamação vascular e permitem que o óxido nítrico permaneça ativo por mais tempo fazendo seu trabalho. A metáfora é perfeita. A beterraba abre a torneira. A romã mantém a água correndo. Um estudo publicado em Nitric Oxide Biology and Chemistry demonstrou que o extrato de romã aumenta a biodisponibilidade do óxido nítrico de forma significativa, não produzindo mais, mas protegendo o que já se produz. Outros estudos documentaram melhorias na flexibilidade vascular, redução da pressão arterial e melhorias mensuráveis na circulação para as zonas que respondem diretamente ao fluxo sanguíneo. Seu Ernesto incorporou a romã na segunda semana. Na terceira, me mandou uma mensagem que guardo com carinho. Dr. Roberto, minha esposa perguntou o que o senhor está me dando. Não sei como explicar que é só água com fruta. Como usar? Uma colherinha de pó de romã ou uma colher de extrato puro misturados com a beterraba no seu copo matinal. Antes de continuar com os ingredientes restantes, o quarto é o mais surpreendente de toda a lista, compartilhe este vídeo agora com alguém que você conhece acima dos 50. Essa informação pode devolver a ele algo que achava ter perdido para sempre. Eu te peço do fundo do coração. Aperta o like e continuamos. Ingrediente 3. L-citrulina da melancia. O terceiro ingrediente ativa a produção de óxido nítrico através de um sistema completamente diferente do da beterraba. E quando os dois trabalham juntos, o efeito se multiplica de forma extraordinária. Trata-se da L-citrulina, um aminoácido presente em alta concentração na melancia, aquela fruta fresca e suculenta que você amou desde a infância, sem imaginar que escondia um dos segredos mais poderosos para a vitalidade masculina. E aqui temos mais uma vantagem brasileira. A melancia é uma das frutas mais baratas e abundantes do Brasil, disponível praticamente o ano todo nas feiras e mercados de todo o país. Seu corpo converte a L-citrulina em L-arginina, e a L-arginina é o combustível direto que as células endoteliais usam para fabricar óxido nítrico pela via enzimática. Por que não tomar arginina diretamente então? É a pergunta lógica, e tem uma resposta biológica muito concreta. A arginina oral tem um problema grave. Se degrada em grande parte durante a digestão, especificamente no intestino e no fígado. Só uma fração pequena chega à corrente sanguínea de forma ativa. É como tentar encher um copo com água que tem um buraco no fundo. A citrulina evita completamente esse problema. Se absorve de forma eficiente no intestino, viaja para a corrente sanguínea praticamente intacta e se converte em arginina diretamente dentro das células onde é necessária, exatamente no ponto de produção do óxido nítrico. É um sistema de entrega muito mais eficiente. Um estudo no Journal of Strength and Conditioning Research demonstrou que os homens que tomaram L-citrulina experimentaram melhorias significativas na resistência cardiovascular, redução da fadiga muscular e melhorias mensuráveis nos índices de função erétil. Uma meta-análise de 2022 confirmou que a citrulina oral melhora a função vascular em homens com disfunção erétil leve a moderada, de forma comparável a alguns medicamentos de prescrição, sem os efeitos colaterais conhecidos desses fármacos. Seu Pedro, paciente meu de 62 anos, começou a L-citrulina na terceira semana do protocolo. 2 semanas depois, chegou ao consultório com uma expressão que reconheci imediatamente, a de alguém que recuperou algo que achava ter perdido definitivamente. Dr. Roberto, acho que tenho 40 anos outra vez. Não sei se é psicológico ou real, mas meu corpo responde de uma forma que não sentia há anos. Não era psicológico. Era a bioquímica funcionando exatamente como foi projetada. Pensa na arquitetura que está construindo.
A beterraba ativa a via direta dos nitratos. A citrulina ativa a via enzimática. 2 sistemas diferentes produzindo a mesma molécula essencial. Sua fábrica de óxido nítrico recebe suprimentos de 2 frentes simultâneas. Como usar? Meia a uma colherinha de pó de L-citrulina no seu copo matinal, junto com a beterraba e a romã. Tem sabor suave, quase neutro. A maioria dos homens nota a diferença em resistência física e energia na primeira semana. Ingrediente 4. Extrato de casca de pinheiro. Este é o ingrediente que mais surpreende. Não vem de uma fruta nem de uma verdura. Vem das árvores, especificamente da casca do pinheiro marítimo francês. E o que faz dentro do seu corpo é, na minha opinião, o elemento mais sofisticado de todo o protocolo. Seu nome comercial mais conhecido é picnogenol, e é um dos compostos naturais mais estudados do mundo para a saúde vascular masculina. Se a beterraba e a citrulina são os produtores de óxido nítrico, o extrato de casca de pinheiro é o mecânico que repara e otimiza a própria fábrica. Deixa eu te explicar por que essa distinção é tão importante. Suas células endoteliais, as que revestem as paredes internas dos seus vasos sanguíneos e que são as responsáveis por produzir óxido nítrico pela via enzimática, se deterioram com o passar dos anos. A inflamação crônica as danifica sistematicamente. O estresse oxidativo as envelhece. Sua capacidade de resposta diminui de forma gradual, mas constante. Você pode adicionar toda a beterraba e citrulina que quiser, mas se as células que têm que fabricar o óxido nítrico estão deterioradas, a produção continua limitada. O extrato de casca de pinheiro contém procianidinas e flavonoides que fazem algo extraordinário. Protegem ativamente as células endoteliais do dano oxidativo, reduzem a inflamação que as deteriora e estimulam diretamente a produção da enzima ENOS, a enzima que é a responsável final por fabricar óxido nítrico a nível celular. É um investimento a longo prazo na infraestrutura de produção vascular. Um estudo clínico publicado no Journal of Sexual Medicine demonstrou que os homens que combinaram picnogenol com L-arginina durante 3 meses experimentaram melhorias significativas na função erétil em 92,5% dos participantes, sem medicamentos de prescrição, sem efeitos colaterais. Outros ensaios confirmaram reduções de pressão arterial, melhorias na flexibilidade arterial e aumento do fluxo sanguíneo nos membros inferiores, crítico para homens com sensação de peso ou frieza nas pernas e pés, que é precisamente um sinal de circulação deficiente. Seu Ernesto incorporou o extrato de casca de pinheiro na 4ª semana. Ao final do mês, me disse algo que resume perfeitamente o efeito desse ingrediente. É como se antes eu estivesse dirigindo com um motor enferrujado. Agora, o motor funciona suave, sem esforço. Como usar? Aproximadamente meia colherinha de extrato padronizado em pó no seu copo matinal. Procure sempre um extrato de alta qualidade e padronizado, para garantir a concentração de procianidinas ativas. Ingrediente 5. Pó de folhas verdes. O 5º ingrediente parece o mais simples de toda a lista, e é também o mais subestimado. Pó de espinafre, pó de couve ou uma mistura de folhas verdes de qualidade. Por que as folhas verdes numa fórmula para a circulação masculina? Porque as verduras de folha verde escura são, depois da beterraba, a fonte mais densa de nitratos naturais que existe no reino vegetal. E fornecem esses nitratos com um perfil nutricional completamente diferente. Vitaminas K, C, folato, magnésio, clorofila e fitoquímicos que fortalecem a parede vascular de múltiplos ângulos.
O problema real é que a maioria dos homens acima dos 50 consome quantidades cronicamente insuficientes dessas verduras. E mesmo que tentassem com saladas diárias, precisariam de vários pratos grandes por dia para igualar o conteúdo de nitratos de uma única colherinha de pó concentrado. Há algo que pouquíssimas pessoas conhecem sobre o magnésio, mineral presente em alta concentração nas folhas verdes. O magnésio não é só um mineral para os ossos ou os músculos. É cofator essencial da enzima ENOS, a mesma que produz óxido nítrico a nível celular. Sem magnésio suficiente disponível, mesmo que todos os outros precursores estejam presentes, a produção de óxido nítrico não consegue se otimizar. É como ter combustível no tanque, mas sem a faísca da ignição. Um estudo no American Journal of Clinical Nutrition demonstrou que os homens com níveis séricos baixos de magnésio tinham significativamente menor biodisponibilidade de óxido nítrico do que aqueles com níveis adequados, independentemente do consumo de nitratos. Além disso, o folato presente nas folhas verdes reduz os níveis de homocisteína, um aminoácido que, quando se acumula, danifica diretamente as células endoteliais, reduzindo ainda mais a capacidade de produzir óxido nítrico. No Brasil, temos uma vantagem enorme. A couve, especialmente a couve-manteiga e a couve mineira, é uma das verduras mais baratas e acessíveis do país. Usada em pó concentrado, entrega uma dose de nitratos e magnésio que seria impossível conseguir comendo folhas cruas. Seu Carlos, 64 anos, chegou ao meu consultório convicto de que tomava bem seus minerais. Quando analisei a dieta, o consumo real de verduras de folha verde era praticamente nulo. Incorporamos o pó de folhas verdes ao protocolo. Em 3 semanas, me disse que notava algo que não sabia como nomear. Uma energia mais limpa, doutor, sem picos, sem quedas, como se o nível de bateria se mantivesse estável o dia todo. É isso que acontece quando o cofator que faltava finalmente está disponível. Como usar? Uma colherinha no seu copo matinal junto com os demais ingredientes. A cor da mistura final fica vermelho esverdeado intenso. É exatamente o que buscamos, diversidade de compostos ativos de múltiplas fontes. Ingrediente 6, gengibre e hibisco. O 6º ingrediente são, na verdade, 2 que funcionam em perfeita sinergia e que transformam sua água potenciada em algo que você genuinamente quer beber todo dia. O gengibre e o hibisco. Se os primeiros 5 ingredientes constroem e produzem o óxido nítrico, o gengibre e o hibisco eliminam os principais obstáculos que impedem que esse óxido nítrico atue com máxima eficácia. O obstáculo número 1, a inflamação crônica vascular. Com a idade, a inflamação de baixo grau se instala nas paredes arteriais. Não dói, mas endurece progressivamente as artérias e destrói o óxido nítrico antes que possa agir. O gengibre contém gingeróis e shogaóis, com uma potente atividade anti-inflamatória documentada. Uma meta-análise de 2020 confirmou que o consumo regular de gengibre reduz os marcadores de inflamação vascular de forma significativa em adultos maiores. O obstáculo número 2, a rigidez arterial por estresse oxidativo. O hibisco fornece antocianinas que atuam como escudo antioxidante para as paredes arteriais. Um estudo em Phytomedicine demonstrou que o extrato de hibisco reduziu a pressão arterial sistólica em uma média de 7 milímetros mercúrio em adultos com hipertensão leve, efeito equivalente a doses baixas de medicação. Juntos, formam um equilíbrio extraordinário. O gengibre aquece, ativa e desinfla. O hibisco refresca, relaxa e protege. E aqui no Brasil temos outra vantagem cultural. O hibisco, chamado de vinagreira em algumas regiões, é usado em chás há gerações no Nordeste e no Centro-Oeste.
E o gengibre está presente em praticamente todas as feiras do país a preços acessíveis. E tem um benefício adicional que transforma o protocolo: o sabor. Levemente picante, levemente ácido e refrescante. Converte sua água potenciada em algo que você realmente quer beber toda manhã. E os hábitos que você aprecia são os únicos que se mantêm no tempo. Como usar? 1/4 de colherinha de gengibre em pó, mais meia colherinha de hibisco em pó na sua mistura matinal. Ajuste as proporções até encontrar o equilíbrio de sabor que mais gostar. Ingrediente 7. Cacau puro e cereja ácida. O 7º ingrediente é o que mais alivia meus pacientes quando o menciono, porque durante décadas disseram a eles que era um capricho que deveriam evitar. Cacau puro, sem açúcar, sem processamento, e combinado com cereja ácida, uma dupla que atua como um sistema de suporte de 24 horas para sua circulação. O cacau autêntico em pó está carregado de flavonóis, que fazem algo muito específico para os homens acima dos 50. Melhoram a dilatação mediada por fluxo das artérias. Significa que suas artérias aprendem a responder com mais rapidez e mais força quando o corpo exige um aumento repentino de fluxo sanguíneo. Durante o exercício, durante o estresse e, sim, durante a intimidade. À medida que os homens envelhecem, suas artérias perdem essa capacidade de resposta rápida. Os flavonóis do cacau treinam ativamente as artérias para recuperá-la. Um estudo no British Journal of Nutrition demonstrou que o consumo diário de flavonóis do cacau durante 12 semanas melhorou significativamente a função vascular em homens acima dos 50. A cereja ácida atua no turno da noite. Contém melatonina natural e antioxidantes específicos, que durante o sono profundo reduzem o estresse oxidativo vascular acumulado durante o dia e potencializam os processos de reparação das células endoteliais. Porque o sono não é só descanso. É o momento em que seus vasos sanguíneos se reparam ativamente. E a qualidade dessa reparação noturna determina em grande medida como suas artérias funcionam no dia seguinte. O cacau ativa o fluxo durante o dia. A cereja ácida o preserva e o restaura durante a noite. Um ciclo contínuo de suporte vascular que não se interrompe. Seu Ernesto foi cético com esse 7º ingrediente. Doutor, cacau? Sério? Disse que tentasse 2 semanas. Na 2ª semana me ligou. Estou dormindo melhor do que em 10 anos e acordo com uma energia que não me lembro de ter. Esse negócio de cacau é sério. É completamente sério. Respaldado por dezenas de ensaios clínicos publicados em revistas de primeiro nível. Como usar? 1 colherinha de cacau puro sem açúcar, mais meia colherinha de pó de cereja ácida na sua mistura matinal. Ou prepare o cacau quente como bebida da tarde. Os homens que incorporam relatam melhor sono, menos fadiga vespertina e maior energia matinal sustentada. Compartilhe este vídeo agora com algum amigo ou familiar acima dos 50 que se queixa de cansaço, falta de energia ou dessa lentidão que achava que já era inevitável. Este vídeo pode mudar a história dele. Eu te peço do fundo do coração. Agora você tem nas mãos o protocolo completo. Beterraba, nitratos que ativam a produção de óxido nítrico pela via direta, o acendimento do motor. Romã, polifenóis que protegem o óxido nítrico da destruição prematura, o guarda-costas do motor. L-citrulina da melancia, ativa a via enzimática de produção de óxido nítrico, o segundo suprimento de combustível. Extrato de casca de pinheiro, repara e otimiza as células endoteliais que produzem óxido nítrico de forma autônoma. O mecânico da fábrica, pó de folhas verdes, nitratos complementares e magnésio cofator essencial, o suporte nutricional completo.
Gengibre e hibisco eliminam a inflamação e o estresse oxidativo que bloqueiam as artérias. Os limpadores do sistema. Cacau puro e cereja ácida melhoram a resposta arterial durante o dia e potencializam a reparação vascular noturna. O ciclo de 24 horas. Você não precisa incorporar os 7 ingredientes amanhã. Começa com 2. Beterraba e romã. 1 semana. Depois adiciona a L-citrulina. E assim progressivamente. A constância cria a mudança. Não o esforço explosivo de uma semana. Seu Ernesto chegou ao meu consultório se sentindo velho aos 58 anos. 6 semanas depois de começar esse protocolo gradualmente, me disse algo que ficará na minha memória. Dr. Roberto, não sei como explicar para minha esposa sem que ela ache que estou mentindo. Digo que só mudei o que bebo de manhã e ela não acredita. É isso que acontece quando você dá ao seu corpo os materiais que faz anos ele pede. Não é magia, é bioquímica. E está ao alcance de qualquer homem que decida que energia, circulação e vitalidade não são coisas do passado. Com todo o meu respeito e compromisso como médico, Dr. Roberto Fontes. Se este vídeo te deu uma ferramenta concreta para recuperar o que achava ter perdido, te peço 3 coisas simples. Dá um like agora mesmo. Se inscreve e ativa o sininho. Toda semana publico informação médica prática e honesta sobre saúde masculina que raramente você vai encontrar em nenhum consultório. E compartilhe este vídeo com algum amigo ou familiar acima dos 50 que se queixa de cansaço, falta de energia ou daquela lentidão que achava inevitável. Este vídeo pode mudar a história dele. Eu te peço do fundo do coração. Me escreve nos comentários. Qual desses ingredientes você vai começar a usar primeiro? E qual é o sinal mais claro no seu corpo que você nota quando a circulação não está bem? Leio cada comentário e respondo pessoalmente. E no próximo vídeo vou te revelar algo que afeta a maioria dos homens acima dos 55 e que quase ninguém fala abertamente porque dá vergonha admitir. Vou te mostrar as 5 sinais silenciosos que indicam que sua testosterona está caindo. Sinais tão cotidianos que a maioria confunde com o cansaço normal da idade. E as 4 mudanças de hábito respaldadas pela ciência que podem reativar seu nível hormonal de forma natural, sem nenhum tratamento médico nem prescrição. Não perde. A gente se vê em breve.